Boa tarde! Estamos ao vivo. Hoje vamos falar nessa live 7 sobre sentido no trabalho. Como encontrar a felicidade através de uma nova perspectiva de carreira. Gente, esse tema é para tocar o coração de todo mundo. Então aproveita e boa tarde, Fê, seja bem-vinda. Para você que está assistindo ao vivo aqui ou está assistindo no replay. 7ª live de comemoração de 5 anos da DTFlex. Se você ainda não pegou o seu presente, a DTFlex faz aniversário, você pega o seu presente, vai no link na bio, tem uma aula especial de 5 anos para você que tá pensando em fazer MBA e antes de se matricular ou fechar qualquer coisa, vai lá e assiste essa aula, que é uma estratégia que eu uso com os mentorados da DTFlex e agora eu tô abrindo aí para que mais pessoas tenham acesso nesse momento especial aí de celebração. Sejam bem-vindos! Então, hoje a gente vai falar sobre sentido no trabalho. Como encontrar a felicidade através de uma nova perspectiva. Muito bem, aí o pessoal entrando, sejam bem-vindos. Legal, gente, então vamos lá. Você finge que é feliz no trabalho? Será que você usa a sua maior autenticidade dentro do ambiente corporativo? Essa pergunta é importante porque às vezes a gente pode assumir um papel de ator, né, na nossa própria carreira. E no momento que a gente cai nessa armadilha, né, do ator da Globo, a gente pode não se conectar, né, com as pessoas no trabalho, dificultar, né, a construção de relacionamentos, de se conectar ali com aquela atividade, com a sua contribuição, com a sua habilidade. Então, assim, para que a gente possa realmente ser feliz no trabalho, né? A gente vai falar sobre isso, sobre sentido, sobre significado. Não dá pra gente interpretar, né, um papel num palco e no bastidor a gente ser outra pessoa, né? Esse sentido, ele tá dentro do nosso coração. Então, usem o trabalho de vocês para que vocês realmente consigam expor as suas melhores habilidades e que vocês possam ser reconhecidos pela sua autenticidade, pela sua singularidade e não algo que o mundo espera de você ou que a empresa espera de você. Então, comece já com essa reflexão porque essa vai ser uma das lives mais profundas, talvez. Eu vou trazer algumas histórias aqui muito legais, são histórias que eu fico sempre emocionada de contar, porque são histórias que a gente vive, que a gente sente quando a gente fala sobre o nosso trabalho. E quando a gente fala sobre sentido do trabalho, significado do trabalho, existe um conceito que chama Job Crafting, que ele se refere a uma prática onde os profissionais podem reconstruir o significado do seu próprio trabalho, ajustando e personalizando as suas responsabilidades para que elas se tornem mais alinhadas com as suas preferências e habilidades. Parece um sonho essa prática, mas ela é muito real. E o Job Crafting é o futuro dos trabalhos. A gente tem aí níveis de engajamento extremamente baixos hoje, globalmente dizendo, né? Já comentei aqui sobre o reporte do Instituto Gallup falando sobre isso. E um jeito da gente aumentar esse engajamento é fazer com que as pessoas dentro delas enxerguem sentido e significado e saibam que podem contribuir com o que elas têm de melhor. E essa é a minha missão aqui com vocês, que é acender suas habilidades para suas melhores oportunidades. Então, eu vou contar para vocês
a ideia, né, do job crafting, ela surgiu de uma pesquisa de duas professoras dos Estados Unidos, a Amy da Yale School e a Jane da Universidade de Michigan, em 2001. E aí eles aplicaram, né, um experimento para entender aí como é que era essa questão, né, da satisfação, como é que eram essas experiências de trabalho. E elas fizeram um experimento num hospital de uma cidade dos Estados Unidos, avaliando equipes de limpeza desse hospital. E aí eles dividiram então essa equipe de limpeza em dois grupos. Então, um grupo que era um grupo que estava engajado no trabalho, que ele fazia ali com maior amor, né, toda a sua contribuição ali do dia a dia, né, de todas as atividades, de limpar os quartos, os corredores, né, tudo que envolvia ali a estrutura do hospital, e um outro grupo que não gostava de fazer aquela atividade. Era um grupo que já chegava olhando para o relógio para ver que hora que ia acabar, o horário do expediente. Era aquele grupo que ficava só esperando o salário cair no final do mês. Então estava muito nítido que eram dois comportamentos totalmente distintos. E depois dessa avaliação desses dois grupos, eles viram que realmente o grupo que estava muito mais engajado, né, era muito mais feliz, era muito satisfeito no trabalho. E quando eles foram conversar com essas pessoas, ficou muito claro assim que as pessoas, elas se sentiam daquela forma porque o fato delas estarem ali, né, como equipe de limpeza do hospital, elas sentiam que a atividade que elas faziam de limpeza era parte do processo de cura dos pacientes do hospital. E aquilo é muito profundo, né? Não sei se todo mundo conseguiu capturar, mas olha só, gente, essa equipe que trabalhava, vou repetir para a gente internalizar. Essa equipe que trabalhava com felicidade, essa equipe de limpeza desse hospital dos Estados Unidos, ela trabalhava com felicidade porque ela enxergava que o trabalho dela era parte da cura dos pacientes que estavam naquele hospital. Então, olha a diferença, né, de uma equipe que enxerga essa profundidade de sentido, né, de estar ajudando os pacientes a se curarem, em oposto ao outro grupo que estava lá, né, só esperando para cair o salário no final do mês. Então, quando a gente todo mundo tem a liberdade de enxergar o seu próprio trabalho da maneira que deseja, ou seja, colocar um pouquinho mais de pozinho mágico no seu trabalho, independente da empresa, independente do seu cargo, da estrutura hierárquica da empresa. E isso é o mais bonito, né, do job crafting, porque ela acaba sendo uma ferramenta extremamente poderosa para que a gente se sinta muito mais envolvido com aquele trabalho. E a gente, no momento que a gente se envolve, a gente se sente muito mais no controle das nossas vidas, né? Porque a gente vê que a gente pode ter um impacto positivo na vida das pessoas e dentro das empresas. Quem gostou aí, coloca um coraçãozinho no chat pra gente registrar aqui esse compartilhamento. E aí eu vou trazer alguns exemplos reais, né, de como aplicar esse job crafting, essa personalização dentro do nosso trabalho. E eu tenho certeza que em algum momento a gente já fez isso, tá? Então, uma história que eu sempre conto quando eu falo de job crafting, que era um homem que ele era vendedor de geladeiras. Ele era muito bom, né?
Mas ele não gostava muito assim de falar, eu sou vendedor de geladeiras. Para ele queria, né? Era muito mais o que ele fazia do que só vender geladeiras. E aí um dia ele falou, eu vou mudar o meu cargo, né? Não mudou lá na carteira de trabalho não, mas mudou para ele a forma como ele ia se apresentar ali para aqueles clientes. E aí, nesse momento que ele quis personalizar essa experiência de trabalho dele, ele saiu, né, do cargo de vendedor de geladeira e ele começou a se chamar como consultor de equipamentos refrigerados. E para ele fez muito sentido, porque esse rótulo, esse cargo, tinha a segunda versão que ele criou tinha mais sentido com o que ele fazia. Então, às vezes uma pequena mudança pode trazer uma grande transformação dentro da gente. Então esse é o primeiro exemplo. Um outro foi uma professora de matemática do ensino médio que ela estava um pouco desmotivada com essa carreira, mas ela percebeu que ela adorava trabalhar com estudantes, mas ela sentia que o currículo, ou seja, ela estava no lugar certo, porque ela era uma professora de matemática do ensino médio, mas ela sentia que o currículo dela estava só centrado na matemática. E ela gostava de outros assuntos. Então, o que ela fez? Ela conversou com outros colegas da área de ensino, outros gestores, né, sobre a sua paixão em desenvolver habilidades de resolução de problemas com os seus alunos. E aí ela propôs, né, a inclusão de projetos interdisciplinares que envolvessem matemática, ciência e tecnologia. E aí então ela criou atividades que permitiam que esses alunos tenham a matemática, que ela era professora, em contexto de problemas ambientais. Olha, gente, que exemplo incrível dessa professora. Então, isso não trouxe só um novo significado para o trabalho dessa professora, mas também aumentou muito o engajamento dos alunos e a satisfação de todo mundo ali, né, que estava participando daquele momento. Terceiro exemplo, um desenvolvedor de software, ele tinha esse desejo, né, de ter mais flexibilidade de horário. Acho que esse é um ponto aí que acaba pegando, né, para todo mundo. Então ele era um desenvolvedor de software numa empresa multinacional e ele percebeu que ele estava lutando para conseguir manter esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. E ele queria um pouquinho mais de flexibilidade no seu, né, horário para passar um pouco mais de tempo com a família. E aí ele aplicou o job crafting, né, que é essa personalização. Então ele foi para o gerente dele e falou, né, sobre a possibilidade de ele trabalhar remotamente algumas vezes por semana, né? Eu sei que trabalho remoto é um fervo aqui, né, nas redes sociais, porque um monte de gente gosta, as empresas pedindo para voltar, né? Não podia deixar de comentar isso, porque é sempre um tema que toca muito as pessoas, porque a gente ganhou muita qualidade de vida, né, com o trabalho remoto. E aí ele conversou, reorganizou as tarefas dele, né, para concentrar os projetos dentro de uma flexibilidade maior ali de tempo e implementou uma gestão, né, desses projetos pessoais e profissionais para melhorar a eficiência dele do trabalho e ainda cumprir, né, todos os prazos com mais flexibilidade e conseguir efetivamente ter esse maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, de novo, aumentou o nível de satisfação dele no trabalho e ele continuou a entregar resultados, né, de alta qualidade. Quarto exemplo, essa enfermeira. Já contei a história da equipe de limpeza lá dos Estados Unidos, agora outro exemplo agora com uma enfermeira. Ela trabalha no hospital e estava se sentindo muito presa na rotina diária dela.
Então ela queria se sentir mais envolvida e mais desafiada no trabalho dela. E aí o que ela fez? Aplicou job crafting. Então ela conversou com o supervisor dela sobre o desejo dela assumir, né, novas responsabilidades, e ela era muito boa nessa parte de treinamentos. Então ela propôs liderar sessões de treinamento para os novos membros da equipe. Então ela começou a se envolver nessas melhorias, né, projetos de melhoria dos processos do hospital. E essas mudanças, né, não tornaram só a enfermeira muito mais engajada, mas também ajudou ela a desenvolver habilidades de liderança e fazer contribuições realmente significativas para a equipe e para o próprio hospital. Então, gente, trouxe aqui 4 exemplos de como a gente pode, sem precisar, né? No caso lá do primeiro, né, do vendedor de geladeira, ele mesmo deu outro significado para o que ele fazia, e nos outros as pessoas olharam e falaram: poxa, eu gosto desse tema. Será que tem como trazer esse tema, a gente assumir, assumir um novo projeto? E todas as pessoas aqui, a professora, o desenvolvedor de software, a enfermeira, todo mundo conseguiu dar um novo sentido no seu trabalho. Então, esses exemplos, eles ilustram como eu, você, todo mundo que está aqui assistindo ao vivo ou no replay, como é possível a gente aplicar essa ferramenta do Job Crafting de maneira prática no nosso dia a dia e fazer com que a nossa contribuição seja ainda muito mais significativa, usando nossas paixões, nossas melhores habilidades e ainda beneficiar todo mundo, né? Nós mesmos e a própria empresa, né? A organização. E aí eu tava conversando com uma amiga ontem, e eu falei, eu vou contar isso na live porque tem muito sentido, né, com esse tema de hoje. E ela é uma pessoa que gosta muito de estar próximo das pessoas. Então ela gosta de aquela pessoa que organiza o café, as festas de aniversário, faz as ações de clima, né, dentro da empresa. E isso, assim, alimenta ela de uma maneira incrível. E de um tempo para cá, a demanda ficou muito grande e ela acabou, né, se distanciando um pouco dessas ações, porque não estava dando conta, né, de fazer tudo e ainda, né, tem todas as outras rotinas. E aí, conversando com ela, ela falou: ai, Má, eu vou voltar com essas ações, porque elas me fazem muito bem, né? Porque me faz estar perto das pessoas, me faz ajudar, leva um carinho, né? Um acolhimento para as pessoas, e isso me alimenta. Então, a minha pergunta aqui para vocês é: o que te alimenta, né? Quando a gente fala de sentido no trabalho, eu falo muito de matriz de complementariedade. Muitas vezes o que a gente tem no CLT não vai complementar tudo o que a gente tem, né? O que a gente precisa como ser humano, como satisfação, felicidade. Mas se a gente entender que a nossa vida é essa matriz, a gente pode continuar com o nosso trabalho CLT e encontrar outras atividades que vão trazer essa satisfação. E essas atividades, elas podem ser outras carreiras que vão te trazer outras fontes de renda, ou podem ser simplesmente uma fonte de satisfação, que vão complementando, né? Eu já fiz uma live falando sobre isso, essa matriz como se fosse vidinhas do videogame, né? Cada atuação que a gente tem complementa as 10 vidinhas, né? Que a gente pode ter lá no videogame. E aí, quando eu tava contando com essa minha amiga, né, que ela falava que ela gostava dessas ações de clima, eu lembrei de uma história também de uma camareira de uma rede de hotéis também dos Estados Unidos. Ela era maravilhosa, assim. Era uma camareira super presente. Os hóspedes, né, assim, faziam avaliações 1000 estrelas para ela. Ela tinha todo um cuidado, um mimo, né, de cuidar dos hóspedes quando eles chegavam e iam embora e tal.
E essa camareira, por ela fazer aquele trabalho dela com todo o amor do mundo, ela ganhou muita visibilidade dentro dessa rede de hotéis. E aí um dia o diretor da rede de hotéis chamou ela e falou: olha, você tá brilhando aqui, é a minha melhor camareira e eu quero que você vire gerente das camareiras. E aí você pode ensinar as outras pessoas, né, como fazer isso, e a gente vai elevar o nosso nível aqui, né, de atendimento, experiência do cliente. No primeiro momento ela achou o máximo, né, tá sendo promovida e tal, e ela foi e topou. Passou um determinado tempo, alguns meses, todo mundo viu que ela, tipo, deu uma murchada, né? Como se ela tivesse perdido o brilho. E falou: nossa, mas que estranho, né? Assim, o que será que aconteceu? E conversando depois com ela, e ela fazendo uma análise profunda, né, sobre o sentido dela estar ali como gerente das camareiras, ela falou: pra mim não tem mais graça estar aqui. O que me alimentava era estar próximo dos hóspedes, e agora eu como gerente eu tô longe, e aí pra mim não tem mais graça nenhuma. Então, gente, às vezes até o nosso desejo, né, ou às vezes expectativas da nossa família, da própria sociedade, de crescer e ir pro próximo cargo, pro próxima etapa e ganhar mais, às vezes a gente pode se deparar com situações assim, né? De falar: nossa, naquele ambiente ali eu não tenho a minha melhor versão, né? Eu não tenho a minha melhor contribuição. E aí, quando a gente não tem isso, a gente não se sente, né, dessa forma, não sente esse significado do trabalho, né, tocando dentro da gente. Quem gostou das histórias aí, coloca um foguinho no chat para eu ir acompanhando com vocês. Então, assim, a gente entender esse sentido no trabalho, né? O job crafting é muito isso. Ou sentido, agora falando sobre sentido, né, do trabalho, efetivamente, né? Ou sentido ou significado, ele é um conceito que se refere a essa percepção pessoal do que o trabalho realizado tem significado, propósito ou valor. Ou seja, é a nossa percepção. E envolve essa sensação de que você, eu, né, que a gente faz um trabalho que está alinhado aos nossos valores, às nossas paixões e aos nossos objetivos pessoais. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né, sobre o sentido no trabalho, porque ele está intimamente ligado a esse bem-estar e satisfação dentro desse ambiente corporativo, né? Então, quando as pessoas sentem que elas fazem um trabalho por propósito, né, e que ela contribui por algo maior, elas tendem a estar mais envolvidas, mais motivadas e mais satisfeitas com as suas carreiras. Então, quando a gente olha, eu gosto muito de trazer dimensões, né, sobre alguns conceitos. Na DTFlex a gente traz avaliações de dimensões dentro do trabalho, e aqui a gente vai trazer sobre dimensões sobre sentido no trabalho. Então, quando a gente fala do sentido individual, então refere à sua, né, percepção pessoal de que o seu trabalho é significativo para você mesmo, né? Então envolve realmente uma sensação de realização profissional, de crescimento, de saber que você está usando suas habilidades, seus talentos. Depois existe um sentido coletivo, que é quando você tem a percepção que o seu trabalho contribui para algo maior. Então, maior do que só a gente, né? Maior do que só o indivíduo, né? Mas um olhar muito como equipe, né? Como organização, como sociedade, né? Uma sensação de fazer parte de algo que é valioso, né? Assim, o ser humano ele tem essa necessidade, né? De pertencimento. Então, esse sentido coletivo ele toca muito, né? Nas pessoas.
Tem o sentido cultural, que está muito conectado com a cultura, né? Até das cultura e os valores das organizações, das empresas. Então, quando a cultura de uma empresa ela está conectada com os valores pessoais dos funcionários, a gente tende a se sentir mais satisfeito dentro desse trabalho. E por fim, o sentido social, que é o impacto nessas relações, né? Então, de proporcionar oportunidade para construir relacionamento significativo, genuíno, né? Então, com seus colegas, com os clientes, com os parceiros de negócios, né? Isso faz com que a gente fale, poxa, estou no meio de um monte de gente bacana, né? Que eu posso contar e eles podem contar comigo. Então, a busca, né, por sentido no trabalho, quando, né, às vezes a gente ouve as pessoas falando sobre isso, não é baboseira, é muito real. Porque a mudança do mundo, ela vai começar dentro de cada um. Parece, é assim, tá dentro de você, mas, gente, é assim que funciona, tá? São questões até fisiológicas, né? Lembro que eu sou da biologia e eu já estudei bastante sobre isso, né? Todos esses comportamentos, né, humanos e dos próprios animais. Então, quando a gente vê que tem níveis baixos de engajamento, né, de líderes, eu já trouxe aqui para vocês pesquisas de pessoas que não querem ser líder porque vai trabalhar muito mais, não vai ter qualidade de vida, então assim, já nem quer ir atrás, né, de novas oportunidades. Então, quando a gente tem esse baixo engajamento, a gente já consegue ver ali que o sentido também, né, o sentido para o trabalho também já tá baixo, porque de alguma forma a gente não se enxerga ali dentro. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, né, porque assim, se vocês acompanham tudo que está acontecendo, né, no mercado de trabalho, assim, os esforços, né, de algumas empresas em criar ambientes de trabalho, né, que promovam mais sentido, que tenham mais benefícios, que sejam mais acolhedores, né, que ofereçam oportunidades de desenvolvimento, projetos mais significativos, né, que tudo esteja alinhado a esses valores da organização. Mas aí eu vou comentar com vocês assim. Eu tenho experiência de 22 anos no mundo corporativo e já tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito grandes, inclusive empresas que ganharam, né, o selo do Great Place to Work, né, o selo do GPTW, né, das melhores empresas para se trabalhar. Quem nunca trabalhou, né, nessas empresas fala, meu Deus, é a empresa do sonho, eu quero trabalhar lá. Quando a gente está lá, óbvio que tem muitos benefícios, tem coisas diferenciadas, mas ao longo dessa minha trajetória dos 22 anos e estando dentro dessas empresas, eu vi muitas pessoas que não eram felizes lá dentro. Mesmo sendo ambientes premiados, os melhores benefícios, salários, lideranças, etc. Né? Então, assim, ainda tinha gente sofrendo, né? Ainda tinha gente sendo afastado, às vezes com depressão, com burnout. E assim, o jogo tá lá fora? O jogo tá na empresa maravilhosa? Não, o jogo tá dentro da gente, né? Então, se a gente estiver bem, a gente vai conseguir ser feliz na empresa que não é GPTW e também vai conseguir ser feliz nessas empresas do GPTW, né? Por isso que eu gosto muito, eu levanto muita bandeira aqui da DT Flex, da gente ser um profissional multicarreira, né? Porque ele realmente, no momento que você consegue usar suas habilidades para ampliar essa atuação, isso te dá uma perspectiva, gente, gigante de vida. É de novo a matriz de complementariedade que eu comentei alguns minutos atrás. Né? Você não atua só por conta de uma fonte de renda, você pode ir em busca de fontes de renda diferentes, mas em busca de mais significado e mais sentido. E aí a sua vida como um todo, dentro dessa matriz,
cada atuação ela se complementa e você olha para o todo e fala: caraca, que vida legal que eu tenho, né? Que bacana tudo isso que eu tô construindo no meu trabalho, nos projetos, e como eu contribuo, e como eu me comunico e me relaciono com as pessoas. Então, por exemplo, sabe aquelas pessoas que trabalham no CLT, mas trabalham lá na ONG que salva cachorrinho? Esse é um exemplo, né, dessa matriz de complementariedade. Você vai extrair de um outro lugar algo que te alimenta, né? Igual o exemplo que eu dei lá da moça que gostava de fazer ações de clima. Quem trabalha no CLT e faz bolo no final de semana, conheço várias pessoas incríveis que fazem isso e são apaixonados. Gente que trabalha no CLT e mexe com rede social, por exemplo, né? Tem aí atuações como social media. Então, tá vendo como isso é muito legal e como a gente é capaz de ressignificar esse sentido do trabalho? Então, assim, eu tenho diversos depoimentos de profissionais que começaram, né, os processos aqui do design tático aqui dentro da DTFlex, e de, assim, pouco tempo, a gente falando sobre isso, sobre sentido, sobre melhorabilidade, sobre como contribuir, sobre empolgability, que muda, gente. Começa a se comportar de um jeito diferente, começa a olhar o trabalho de um jeito diferente. Então, assim, tira aquele peso, né, que muitas vezes a gente tem, porque olha para o trabalho, por exemplo, do CLT, sabe que tem as dificuldades, mas sabe que ela ainda escolhe estar lá, né? Sabe qual é o lado bom, o lado ruim, mas na balança o bom ainda ganha. Então, o ciclo ainda faz sentido estar lá dentro, aquele ciclo ainda está ativo. E ontem a gente falou sobre ROI de carreira, né? Quem não assistiu, tem a live aqui no Instagram, no YouTube também. E o ROI ajuda muito, né, nesse sentido. Por que eu tô fazendo isso? Né? O que eu vou ganhar? Né? Esse ganho é tangível ou ele é intangível? Né? Acho que é importante a gente fazer essa conexão também com esse tema de ontem. Então, assim, em resumo, né, o sentido do trabalho é essa sensação do que a gente faz é significativo e valioso. E o que o nosso papel como ser humano é fundamental, né, para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas. Então, o que esse profissional que busca, né, esse sentido no trabalho, o que ele ganha a trabalhar com algo que faz sentido para ele? Então, vou trazer aqui alguns pontos. Então, é um profissional que vai ter muito mais motivação e satisfação, né, porque ele vai trabalhar com algo que tem uma motivação intrínseca nele, né? Então ele se sente mais entusiasmado para enfrentar os desafios, superar os obstáculos. Essas pessoas têm engajamento elevado, né? Porque você tem um senso de significado aí. Então a pessoa ela se conecta mais com a tarefa, com a atividade ali do dia a dia, ela se dedica muito mais. E isso aumenta o desempenho dela, né, e ajuda inclusive, né, a ser promovido, ganhar mais, né, depende aí do seu desejo de carreira. Ajuda a ser resiliente, né, e saber que vai ter momentos difíceis, mas que se aquilo faz sentido para mim, vamos superar, né, a gente tá aqui para ultrapassar, né, essa barreira. Melhor saúde mental, né? Então, quando você tem essa sensação de significado, você tem maior bem-estar e menores, né, níveis mais baixos de estresse, né? E aí contribui para uma melhor saúde mental, né? Uma redução desse esgotamento, né? Isso que muita gente está sentindo hoje, né? Esgotamento máximo, né? Mental, emocional, tudo. Outros ganhos. Então a gente já falou sobre motivação, engajamento elevado, resiliência, melhor saúde mental, o desenvolvimento pessoal, né? Então de você usar suas habilidades, seus talentos para aprimorar, né, ainda mais tudo isso que você tem. Uma produtividade aumentada, né? Porque se você vê significado naquilo,
você tende a estar mais focado, mais dedicado à sua tarefa, né? E aí, consequentemente, vai aumentar isso a eficiência e vai trazer melhores resultados. Eu me lembro no meu começo de carreira que eu trabalhei numa indústria de ração e eu fazia muitas análises. Eu fiz, quem não sabe, eu fiz colégio técnico em bioquímica. E essa indústria de ração, eu trabalhava no laboratório e a gente fazia análise das matérias-primas que iam para compor essa ração. E para mim, ficar ali fazendo um monte de análise sem saber o que era, tipo, era muito sem sentido, sabe? Só ficava uma loucura, tipo, faz análise que o caminhão tá chegando, que a galera da expedição tá esperando. E eu me recordo que tinha uma coordenadora dentro desse laboratório que ela fazia questão de explicar quimicamente as análises. Então, como aqui a gente analisar aquela taxa daquela substância e ajudar no desenvolvimento dos camarões, né? Porque eram diversos tipos de ração, né? Então, tinha ração para cachorro, para cavalo, para camarão, para porquinho, para boi. E eu me lembro, assim, do momento em que ela foi me explicando, análise por análise, como aquilo ajudava, né, o desenvolvimento daqueles animais, o meu olhar para aquela minha atividade mudou completamente. Porque às vezes eram umas análises ruins, tinha cheiro ruim, tinha um monte de coisa química, solvente químico. Mas você falava, nossa, que legal, tipo, se a gente não souber isso, o bichinho lá, tipo, ele não vai conseguir absorver os nutrientes, o veterinário não vai conseguir cuidar dele da melhor forma possível. Então, olha como é legal, né, a gente ir em busca mesmo dessas informações que podem fazer mais sentido. Então, a gente acaba sendo muito mais produtivo e a gente acaba sendo um talento. A gente tem mais vontade de ficar, né, no ambiente onde a gente está. Então, para a empresa também é legal, porque ela vai reter talentos, né? Ela vai reter você ali, que é um bom funcionário. Porque o profissional acaba se sentindo, né, valorizado, conectado com o propósito da empresa, né? Então, ele tá mais... Quando a gente se sente assim, a gente está mais propenso a permanecer por mais tempo, né, dentro da organização. Além, efetivamente, de contribuir, né, para a missão da empresa, né, fazer com que todo mundo cresça, né, empresa e colaborador. Então, em resumo, de novo, né, o sentido do trabalho tá conectado nesse impacto positivo na sua produtividade, no desempenho da empresa e nessa retenção de talentos. Tá vendo como o job crafting, ele pode ser uma grande ferramenta para engajamento, quando a gente olha altíssimos índices de engajamento global, o quanto a gente pensar sobre sobre o sentido no trabalho e ressignificar, né, essa conexão que a gente tem com ele pode mudar o jogo, gente, globalmente, né, dentro das pessoas e dentro das organizações. E assim, o que a gente perde? Fala, Marina, mas tá bom, é bonito isso, sentimento e tal, mas eu acho bobeira. Nada a ver. Então, pra você que tem essa objeção, eu vou falar, o que você perde ao trabalhar com algo que não faz sentido pra você, né? E você não parar pra refletir sobre isso. Sabe o que vai acontecer? Desmotivação, porque as tarefas que você vai fazer, você vai ver que elas vão ficar vazias, né? Tipo assim, você não vai contribuir com nada que é significativo. E aí, com o tempo, você vai perder interesse e entusiasmo por esse trabalho. Baixa satisfação, né? Obviamente, né? Você vai sentir que você está desperdiçando seu tempo ali naquele lugar, né? Desperdiçando tempo e energia. O estresse, níveis de estresse aumentam drasticamente, né? Tem essa questão do esgotamento. Então, se você faz algo que não faz sentido, níveis de estresse lá em cima, né? Você vê que você tá preso, né? Quem aqui, né, não tá se sentindo preso no trabalho? Você fala, meu Deus, que lugar horroroso, eu tô preso aqui porque eu preciso pagar minha conta. Porque você se vê numa situação 100% insatisfatória. E isso vai afetar a sua saúde mental e física. Um desenvolvimento limitado, né? Então,
não está alinhado com a sua habilidade, com a sua paixão, com o seu objetivo profissional, você nem vai querer explorar seu potencial criativo, você simplesmente vai ficar ali, né? No medíocre, né? Até medíocre para baixo. Baixo engajamento, né? Então você fica bem menos produtivo, bem menos comprometido. Aí se você não entrega bem no mundo corporativo, também não vai acontecer coisas legais, né? Porque ali é um ambiente para que todo mundo cresça, né? Empresa e você. Então, se você não entrega, se você não se engaja, com certeza, né, em algum momento aquele espaço ali não vai pertencer mais a você. Acaba tendo então um impacto negativo, né, da qualidade no seu trabalho, porque falta motivação e interesse. No final, você vai olhar para sua carreira como um todo e vai falar, nossa, tá tudo uma porcaria, né? Você vai ver que fala, nossa, será que eu tô no caminho certo? Eu preciso ir atrás, né, de oportunidades que estejam alinhadas. Quantas pessoas a gente fala semanalmente aqui na DTFlex com pessoas que estão vivendo isso, totalmente desalinhadas. Fala, eu vim aqui parar nessa empresa que não tem nada a ver comigo e eu preciso encontrar um lugar onde faça sentido, né? E até nas sessões estratégicas que a gente faz aqui, se você aplicar, né, você aplica um formulário e a gente faz análise do seu perfil no LinkedIn, se você for aprovado, eu falo nas sessões estratégicas, eu não tô aqui, Marina DTFlex, para arrumar um emprego para você em 90 dias. Eu não tenho essa promessa. Porque eu não quero só que você consiga um emprego. Eu quero que você vá trabalhar num lugar melhor, né? Num lugar onde você fala, nossa, troquei aquele lugar que não estava legal por esse que é incrível, né? Por esse que faz sentido para mim. Não é simplesmente ficar pulando de um galho para o outro. É você falar, eu me conecto com essa empresa, me conecto com esses valores. É aqui que eu vou contribuir com o melhor que eu tenho, com as minhas melhores habilidades. E, efetivamente, né, se você não está conectado, né, com o seu trabalho, as empresas vão ver isso, porque a gente vai ter baixo engajamento, né, vai ter falta ali, né, daquele profissional de realmente conseguir contribuir para a empresa, e aí vai tendo rotatividade, né, desses funcionários para procurar gente que está realmente engajada. Então, assim, trabalhar com algo que não faz sentido para você tem consequências extremamente negativas, né, para a sua motivação, para a sua satisfação, para o seu bem-estar, para o seu desempenho, para o seu potencial criativo. Tava falando ontem com um amigo, né, o quanto é importante a gente ativar o nosso potencial criativo, né? O mundo foi feito pela nossa criatividade, então se você não tá usando o seu potencial criativo, você tá deixando muita coisa para trás. Quando a gente fala sobre sentido e satisfação, inclusive na live que a gente fez sobre o relatório do futuro dos trabalhos, né, do Fórum Econômico Mundial, se vocês olharem, né, o ranking das habilidades, a segunda habilidade sinalizada, né, como habilidade mais importante aí, né, classificada, né, pelas empresas, né, de 2023 a 2027, é pensamento criativo. Então, ativar tudo isso, né, então realmente está dentro da gente. Então, o Job Crafting, ele traz isso, né, para que a gente realmente consiga ativar todos esses pontos. E pra gente fechar aqui a live, vou trazer um plano prático, né, com algumas ações aí, para que você consiga, né, começar a aplicar na sua carreira, né, na sua vida. Então, passo 1, né, então você fazer uma autoavaliação, né, dos seus interesses, das suas habilidades, né, se dedicar um tempo para refletir sobre isso, né, o que te faz bem, o que você gosta de fazer, né, dei o exemplo lá daquela minha amiga que gosta de ações de clima, né, então essa foi uma sacada muito boa para ela. Analisar, depois em seguida, né, identificar essas tarefas que são relevantes, então analisar essas tarefas diárias, identificar quais delas se alinham melhor com as suas habilidades e interesses, né, que foram identificados na etapa anterior.
A comunicação com o seu gestor, né, com alguém ali do seu time, né, para discutir essas descobertas, né? Os exemplos que eu trouxe lá em cima da enfermeira, da professora de matemática e do desenvolvedor de software, foi exatamente isso. Eles viram a possibilidade de contribuir de uma forma diferente, de personalizar o trabalho deles, e eles foram atrás, né, dos gestores, dos diretores, e eles conseguiram efetivamente aplicar essa personalização. E aí, passo 4, né, proatividade na busca desses desafios. Então, você está disposto a se voluntariar, né, praticar o inédito, né, para assumir aí projetos e tarefas que estejam alinhados com as suas habilidades e interesses, né? Então, lembra lá da enfermeira, né? Ela falou, eu tô cansada da minha rotina. E ela foi para o gestor dela lá no hospital e falou, olha, eu posso fazer o treinamento dos novos colaboradores. Você deixa eu cuidar desse projeto, né? Então, ela teve essa proatividade de buscar novos desafios. O desenvolvimento contínuo, então, você se comprometer com você mesmo, né? Quando a gente fala nessa questão aí da satisfação e do engajamento. E avaliando realmente, né, periodicamente, como é que está indo esses projetos, esses interesses, se realmente isso está aumentando os seus níveis, né, de significado dentro do trabalho. E aí, no momento que você para avaliar, você pode fazer correções de rota, né, isso é natural. E compartilhar suas experiências, né, como a gente trouxe aqui tantos exemplos meus, né, de quando eu trabalhava lá na fábrica de ração, dessa minha amiga aí com as ações de clima, da enfermeira, da equipe de limpeza, né, lá do experimento do hospital dos Estados Unidos. Essa live é uma das lives com maior riqueza, assim, de exemplos, por isso que ela é muito importante, assim. Então, para você, né, que tá assistindo ao vivo, depois que assistir, né, assiste ela inteira no replay, porque ela é muito bacana para que você consiga tirar bons insights e consiga, se você estiver desengajado, estiver cansado do trabalho, é uma ferramenta extremamente poderosa. Então, assim, lembrar que a prática, né, a ferramenta do Jobcraft, ela não vai mudar drasticamente o seu trabalho, mas ela consegue ajustar ele, né, aquela atividade, para que ele esteja mais alinhado, né, às suas paixões, às suas habilidades. Por isso que o experimento da equipe de limpeza dos Estados Unidos é tão legal, né, porque eles enxergam que a atividade deles lá dentro do hospital traz, né, tem um impacto muito grande lá dentro junto com os pacientes. Então, assim, siga esses passos, reflita sobre isso, porque você pode gradualmente resgatar esse significado e, assim, mudar uma chave, tá? Eu vejo muitas pessoas que estão nos processos com a gente aqui na DT Flex, que só de acompanhar os temas, né, de ver que a gente está em busca de algo positivo pra gente, pro mundo, vira uma chavinha e a gente começa a ver o nosso trabalho de uma forma muito mais leve e muito mais conectada com a gente, né? Então, se você deseja, obrigada para todo mundo que apareceu aqui, foi muito legal ver todos vocês, é um pessoal que faz muito tempo que eu não vejo. E se você quer entender, né, mais sobre o design tático de carreira, como é que a gente coleta, né, os seus dados, a gente tem uma plataforma de tecnologia que a gente coleta dados, analisa dados, para que a gente monte aí planos de experimentação e aí a gente analisa tudo, né, todo o seu histórico, a tríade do tempo, passado, presente e futuro, para que a gente monte realmente um plano usando suas melhores habilidades, para melhorar o seu posicionamento hoje dentro do mundo corporativo, para você construir carreira múltipla, para você fazer transição de carreira. Então, no momento que a gente analisa seus dados e conhece, né, a sua jornada a fundo, a gente tem 1000 possibilidades, né, de planos de experimentação. Por isso que o programa Design Tático está transformando a vida de centenas de profissionais de multinacionais. Então, se você
gostaria, né, de ter, de participar, né, de se aplicar para ter uma sessão estratégica gratuita comigo, tem um link na bio, né, você agenda essa sessão, o meu time vai entrar em contato com você, vai ser necessário preencher um formulário com algumas perguntas e você vai colocar o seu link do seu perfil do LinkedIn. A gente vai analisar o seu formulário, analisar o seu perfil no LinkedIn e aí, se você for aprovado, a gente vai ter esse bate-papo. São bate-papos transformadores, porque tem muita gente que às vezes realmente está perdido, está precisando de um caminho e encontra realmente um novo olhar, né, para sua trajetória profissional. Então, link na bio. Reserva, essa semana a gente já não tem mais nada, já na semana que vem acho que já tem poucos horários, mas se aplica para você participar da sessão estratégica e retire o seu presente, que também está na bio, que é como ganhar mais sem precisar fazer mestrado MBA. Tá joia? Um beijo, gente. Valeu, tchau, tchau.